Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que diz: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez, rogando a tua graça, a tua misericórdia. Sabemos, a Deus, que esse assunto é algo que nós jamais gostaríamos de ter que lidar ou mesmo enfrentar. Mas sabemos, ó Deus, como o próprio Cristo aqui colocou, por causa da dureza dos nossos corações, estas coisas acontecem. Mas como servos do Senhor, como aqueles que foram reconciliados por Cristo Jesus, nos capacite, ó Deus. Que neste momento de meditação da tua palavra, que seja um momento de capacitação, que seja um momento de nós aprendermos, sermos também exortados, desafiados, mas nos capacite, ó Deus, para sermos bênção na vida de casais que estão passando por problemas e que cogitam como primeira opção o divórcio. Que o Senhor nos dê palavras de graça, que o Senhor nos dê palavras de sabedoria, para que possamos, ó Deus, sermos instrumentos do Senhor a intervir em tempo oportuno para a preservação do casamento, para a preservação da família, para a condução daquilo que o Senhor tem para conduzir a vida de cada um. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pensando então o que é o casamento, nós poderíamos dizer várias coisas aqui. O casamento é um contrato social, o casamento é uma troca de benefício, o casamento é o momento onde eu serei servido, o casamento é aquilo que os meus pais esperam que aconteça na minha vida. O casamento é aquilo que a igreja sonha desde quando eu ia lá na frente com o microfone na mão para cantar. A igreja imagina eu entrando de véu e grinalda, ou então eu esperando a minha noiva e futura mulher no altar. O que vocês têm pensado a respeito do casamento? O que é o casamento para nós? O casamento, para muitas situações, é aquilo que mais esperamos para a vida da pessoa. Mais até mesmo do que ela seja crente. Mas se ela não for crente, mais casar, para mim, eu estou satisfeito. Quantas vezes eu já ouvi isso? De famílias, mesmo sendo cristãs, mas tendo esse tipo de argumentação. Olha, meu filho, eu não sei se ele vai dar alguma coisa para a vida. A pessoa dizendo isso. Eu não sei se ele vai dar alguma coisa para a vida. Não sei se ele vai ser crente, descrente. Mas casando, para mim, já estou satisfeito. Será que o casamento ele deveria ser visto de forma tão prioritária acima da própria conversão de uma pessoa? Será que o casamento é melhor do que ir para o céu nesse sentido de colocação? Em outras palavras, não espero que meu filho seja crente, mas que seja
marido de uma mulher. Como eu disse, nós temos vários pensamentos a respeito do casamento, e talvez seja próprio porque os próprios discípulos tinham um pensamento que chega a questionar Jesus. Os fariseus que estavam ali instigando Jesus, vamos ver se ele vai concordar conosco, vamos ver qual que é a opinião dele. Quando os fariseus se dão por satisfeitos, ou pelo menos não tem mais o que argumentar, e se calam, é os discípulos então que faz a grande pergunta. Então não convém casar. Senhor, se isso aí que o senhor está falando é realmente o que o senhor quer de nós, vou dizer uma coisa, não compensa casar. Não compensa casar. Porque a regra ou a expectativa do reino de Deus para o matrimônio não parece ser vantajosa aos nossos olhos. Pensando então naquilo que Mateus foi usado por Deus, Mateus é um judeu que escreve também para judeus. Então, é necessário que nós, não judeus, tenhamos alguns cuidados quando a gente olha para o texto de Mateus, para que a gente possa enxergar primeiramente com os olhos de um judeu e depois então compreender como isso se dá para nós que não tínhamos e que não temos tanto apreço por algumas tradições que era do convívio e do tempo ali de Mateus, de Jesus e dos demais discípulos. Uma outra coisa também que a gente precisa entender é que Mateus ele vai ser escrito justamente para uma comunidade de judeus agora cristãos e que estão então nesse conflito de seguimos a tradição ou seguimos a Cristo Jesus? O que a gente faz agora? Deixar a tradição é pecado? Seguir a Jesus é negar a nossa família, o nosso passado, aquilo que Deus fez através dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó? E Mateus então escreve, e é interessante porque na própria genealogia nós vemos esse cuidado mostrando que Jesus não é um outro, inaugurando algo diferente, uma novidade, mas ele é uma continuidade de revelação da parte de Deus e que vem corrigir não Abraão, não Isaac, não Jacó, não Moisés, mas corrigir a interpretação que foi dada, como a gente tem aprendido aqui na quinta-feira, que foi dada ao longo dos 400 anos entre Malaquias e o livro de Mateus. O período que não há, então, profetas anunciando e que os professores de Israel se colocam na posição de interpretar a revelação até ali, até Malaquias, para os dias deles. E com esse esforço, eles vão trazer, então, algumas interpretações que não agradaram ao Senhor e que por isso Jesus diz: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E ele vai corrigindo no Sermão do Monte todas essas colocações. Pensão no casamento, assunto esse que Jesus traz aqui em um dos últimos momentos antes da crucificação, de modo que era algo então muito importante a ser tratado, mais uma vez, já que foi tratado lá no Sermão do Monte. Em primeiro lugar, o casamento, ele é criado por Deus. E por que que surge então esse questionamento? Versículo 3 ao 6, mas eu quero destacar algumas partes, uma vez que nós já lemos. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui, para todo mundo, e aqui vamos pensar, havia pelo menos dois grandes grupos, né? A escola de Shammai e a escola aqui de Hillel, que um dos motivos que levou esses dois rabinos a se dividirem, um dos motivos foi por qual motivo deve ser o divórcio. Isso fez com que eles se afastassem e se tornassem duas grandes escolas de interpretação, de modo que, por exemplo, para quem assiste The Chosen, um dos motivos lá que vai ser colocado a perseguição de Jesus é justamente o conflito entre essas duas escolas e como elas vão compreender a pessoa de Jesus, no caso, né, se referindo lá à série. Qual que era a situação aqui? Eles tomavam como base, não Gênesis, mas o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo de 1 a 4, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar em termo de divórcio e lhe o der na mão,
e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Diante de toda essa explicação de Moisés, o que eles se apegaram foi coisa indecente. Que coisa indecente que é essa? Qual é o motivo que leva as pessoas a poderem divorciar? Jesus, nós sabemos que podemos divorciar. Isso aí para nós está tudo certo. Isso aí não tem o que falar. Para nós, divorciar é lícito. Mas por qual motivo? O que leva um casal a poder se divorciar? Que coisa indecente é essa que Moisés disse e que podemos entender como motivo suficiente para dar carta de divórcio? E aí Jesus responde de forma maravilhosa quando ele diz, aí no versículo em diante, então respondeu ele, versículo 4, não tendes lido o que o Criador diz? O que Jesus faz é aquilo que nós ouvimos em certas ocasiões. Vocês estão fazendo a pergunta errada. Vocês estão perguntando por qual motivo divorciar. Vocês não estão perguntando por que o casamento foi feito. E o casamento foi feito por Deus com o propósito de ser uma união. O fato aqui de Jesus colocar dessa maneira, vocês estão fazendo a pergunta errada, é para mostrar que o anseio deles não estava em fazer a vontade do Senhor, mas em encontrar uma brecha na palavra de Deus para que desse suporte e vazão aos seus caprichos, às suas vaidades. De modo que, para a escola de Shammai, os motivos pelos quais eles defendiam a carta de divórcio era o adultério, conduta sexual imprópria ou grave desonra moral. Eles eram mais restritos, mais conservadores. Já a escola de Hillel, ele já era mais tranquilo em relação a isso. Ele dizia assim, queimou a comida? Queimou. Pode divorciar. Inadmissível. Estragou uma refeição. Ela não queimou a comida não, mas... Vamos pegar aqui, né? Um costume que a gente tem aqui no Brasil. Mas ela fez feijoada e serviu manga. Ah, não. Não combina. Estragou a refeição. Pode divorciar. Ou mesmo comportamento desagradável. E aqui o problema do comportamento desagradável aos olhos do marido. Não algo biblicamente considerado desagradável. Mas aqui recaía tão somente... O que você considera motivo para divorciar? Ah, eu considero que passou minha roupa, só que ficou amassada aqui na lateral. Pode pedir divórcio. Quando eles fazem a pergunta para Jesus, por qual motivo, eles esperavam que Jesus dissesse assim, eu concordo com Shammai. Ou eu concordo com Hillel. Mas não foi essas palavras de Jesus. E aqui você não tem que concordar com as posições deste mundo. Você não tem que concordar com aquilo que já é entregue. Você concorda com A ou com B? Não, eu tenho uma outra vertente que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus começa dizendo que no princípio criou Deus o homem, a mulher, e que levou a mulher até o homem, e quando eles se casam, o próprio Adão vai dizer, né? Esta finalmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. A gente não tem visto mais as pessoas defendendo o casamento como instituição de Deus, como criação de Deus, mas como contrato social. De modo que, humanamente falando, o registro mais antigo que a gente tem de uma cerimônia de casamento é de 2.350 anos antes de Cristo, lá na Suméria. Para a ciência, esse foi o primeiro casamento. Para nós,
O primeiro casamento aconteceu lá no princípio, muito antes desses 2350. 2350 já tinha casado gente demais. Mas tá vendo como que uma só informação pode nos tendenciar a um posicionamento? Não, casamento é coisa cultural. É uma coisa cultural, não uma coisa da palavra de Deus. Jesus, ele então não começa por Deuteronômio. Ele volta a Gênesis e mostra que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus ainda não vai tratar sobre o que leva ou o que poderia levar ao divórcio. Ele começa dizendo qual que é a natureza do casamento. É uma natureza divina. É uma natureza que foi instituída pelo próprio Deus. Em segundo lugar, o casamento, então, ele é moldado por Deus. E aqui Jesus, então, entra no que leva ou que justifica o divórcio ou a carta de divórcio. Versículo de número 7 ao 9. Replicaram-lhe: por que mandou então Jesus, Moisés, dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Foi feita uma pesquisa pelo IBGE e foi constatado que a média de duração de casamento no Brasil é de 10 anos. A gente tem aqui, nessa noite, casais que estão casados aí há 35 anos, 30, 20, 15, 10. A média nacional é 10 anos. E a tendência é haver uma queda aí nos próximos anos, nas próximas pesquisas. De modo que esse número tende a cair de 10, 9, 8, 7. De modo que, seguindo essa tendência, daqui a uns dias não haverá mais casamento. Porque se há e a duração é pouca, não haverá nenhum tipo de casamento. E quando nós olhamos para a duração do casamento, a gente vai entrar nessas questões do que leva então as pessoas a divorciar. Divórcio, questão de herança, questão de dinheiro, questões que nós tratamos ontem de respeito ou falta de respeito. Aqui, Jesus coloca então que o princípio que foi colocado por Deus foi justamente de que aquilo que Deus uniu não separe o homem. No entanto, Jesus reconhece aqui a pecaminosidade do nosso coração. Jesus reconhece que somos, no casamento, dois pecadores, dois miseráveis, dois inimigos, aprendendo a ser amigos, aprendendo a amar, aprendendo a decidir amar, aprendendo a respeitar um ao outro. E quando não há essa reciprocidade dentro do casamento, a pecaminosidade é algo que vai barrar isso, que vai fazer que de 30, 10, 5, e como a gente viu aí alguns anos atrás, o casamento durou nem a lua de mel. Antes do término da lua de mel, saiu a notícia lá, o casamento durou algumas horas e bateu recorde. Aí vira notícia. Mas a gente pouco vê recorde de tempo de casamento. 70 anos casado. Vira matéria. Os irmãos já viram isso? Virar série dessas plataformas de streaming. A gente não vai ver isso. Mas talvez a gente vai ver quais os pontos positivos de uma vida a só. Aí faz uma série de 5, 6 temporadas. Mas quando a gente olha, então, para o casamento e para o propósito de Deus, é nos moldar. O casamento tem como propósito nos humilhar, nos quebrantar, nos fazer olhar para a graça de Deus e perceber que há esperança para o meu casamento, que há esperança para as tratativas que precisam ser dadas ao longo dos dias. Um comentário aqui a respeito disso. Trata-se de uma lei, e aqui eles fazem então referência por que Moisés deu essa permissão, e aí vem a resposta, por meio de um comentário. Trata-se de uma lei extremamente sábia, pois para começar o marido pensaria 2 vezes antes de se livrar apressadamente da sua esposa, uma vez que ele não poderia casar com ela novamente. Uma das
das motivações da escola, como nós vimos lá de Hillel, alguns vão defender que ele ensinava para os seus discípulos que se você fosse casado e encontrasse uma mulher mais bonita, era motivo suficiente para você se divorciar da sua esposa. Meu bem, eu te amo demais, só que eu encontrei uma mulher mais bonita que você. Eu te amo, não me leva a mal, não me leva a mal, eu te amo muito. Mas eu encontrei uma pessoa mais bonita e eu vou me casar com ela. Tá aqui a carta de divórcio. Moisés, então, com a formalidade. Por quê? Porque antes dessa formalidade, as pessoas, tchau, e saía de casa. Mas da carta de divórcio, não era a pessoa que chegava em casa e escrevia uma cartinha, eu me divorcio, não. Ela tinha que procurar os juízes da cidade, os anciãos. E não era algo fácil encontrar anciões assim disponíveis a qualquer momento. De modo que o comentário aqui ele continua dizendo: além disso, levaria tempo para achar um escriba. Nem todos podiam redigir documentos legais. E durante esse período, o casal separado poderia se reconciliar. O que Moisés fez não foi dar uma carta branca para o divórcio, mas colocar uma dificuldade para aqueles que estavam buscando se divorciar rapidamente, precipitadamente. Porque quando ele coloca etapas para acontecer isso, da carta de divórcio, lavrar a carta de divórcio, ele vai colocando processos que levaria justamente a um tempo. E talvez chegar em casa, ô meu bem, vamos largar esse negócio de divórcio de lado? Eu te amo, você me ama, vamos resolver isso. Eu te perdoo, você me perdoa? Te perdoo. Oh, benção demais, vamos seguir a vida junto. Porque naquele tempo era feito ao seu bel prazer. E Moisés, então, gente, vocês querem divorciar? Não vai ser assim, não. Essa bagunça, vocês vão fazer de forma legal, de forma oficial, de forma organizada. Mas Moisés, isso vai levar tempo demais, e se eu perder de vista a pessoa que eu achei mais bonita? Não. Deixa isso para outro momento. Pensa no seu compromisso. Pensa no seu compromisso. A redenção que transforma casamentos é onde Jesus então aqui vai mostrar que há espaço para o perdão, para a cura e para a restauração no casamento. E aqui é onde a gente encontra que da mesma forma que precisaria de esforço para se divorciar, é necessário esforço para continuar casado. Casamentos felizes, meus irmãos, não são acidentes. Nossa, que sorte a sua, seu casamento é uma benção. Conversa com esse casal e pergunta que sorte é que eles têm. Pergunta a sorte que eles têm todo dia. É preciso ouvir, é preciso saber falar, como falar, é preciso saber voltar atrás, é preciso saber cuidar, acompanhar. A gente tem ouvido aqui histórias de irmãos que tiveram um dos cônjuges enfermos e que acompanhou, a ponto de dizer assim, pastor, eu tinha tempo só para trabalhar e visitar minha esposa, meu esposo no hospital. Era essa a minha vida. E você assumiu isso. Seu esposo deve te agradecer por isso? De forma alguma, porque era o seu dever fazer isso. Era o seu dever. Era o seu dever. E é o nosso quando há essa necessidade de que nós sirvamos, decidamos amar e continuar amando. Ah, mas está sendo um grande sacrifício para mim. Mas é mesmo. Amar as pessoas é sacrificial. Por isso que o amor que nós temos que amar uns aos outros é o amor que vem de Deus. É um amor que vem de Deus. E aqui, casamentos, então, nos leva. Se um marido e uma esposa estão cumprindo os votos do seu casamento, desfrutarão de um relacionamento cada vez mais profundo, que os satisfará e os manterá fiéis um ao outro. E quando vier, então, alguma frissura, esse caminhar juntos vai fortalecê-los nesses momentos. Vai fortalecer de modo que vocês não são desconhecidos dentro da própria casa. A casa de vocês não é um alojamento onde todo mundo trabalha e chega só para dormir. É um lar de conversa, é um lar de caminhar junto. E aqui o que Jesus está mostrando, voltando aqui ao texto, é justamente essa questão pela qual os fariseus não estavam enxergando. Porque o que eles queriam era motivo justificável para se divorciar. Eles queriam divorciar por qualquer coisa. Só fala uma coisa aí que a gente vai divorciar é agora. E Jesus mostra, peraí, vocês estão perdendo de vista o que Deus faz através do casamento. Ele molda vocês, ele transforma vocês.
Ele faz de vocês algo novo. Ele usa o casamento de vocês. O casamento, meus irmãos, é algo tão importante que a própria linguagem de vínculo da igreja com Cristo é de casamento. Nós estamos esperando quem? O noivo. Você já parou para pensar por que você é chamado a viver uma vida de santidade? Porque você está se guardando para o noivo que é Cristo. E quanto a isso, não importa se você é casado, se você é solteiro, nós estamos nos guardando em santidade porque o nosso noivo voltará para nos buscar nas bodas do Cordeiro. De modo que a Bíblia vai descrever a igreja como noiva ataviada para o seu noivo. A volta de Jesus é descrita como um encontro no altar para um casamento. Aliança essa da qual será eterna. Mas muitas pessoas se ajuntam no altar já tendo em mente, não pisa no meu carro não, senão você sabe, né? E a pessoa fala assim, eu nasci sozinho, só te digo isso. Eu não nasci casado. E para eu voltar a ficar sozinho, basta uma opinião minha. E você sabe, eu sou um homem de uma opinião só. A gente estava falando aqui durante a semana, às vezes no cartório, a pessoa que está conduzindo o contrato. E aí, como que vai ser o regime? Parcial, universal? Um fala parcial, outro fala universal. Ali já começa o racha. Você vai... Oi, meu bem. A gente já não tinha conversado sobre isso? Não, mas... O que você acha de a gente fazer desse outro jeito? Você não confia em mim, não? Aí... É um problema. Inclusive, teve uma situação... A gente estava acompanhando um casal que a gente estava evangelizando e uma das coisas, né, que a gente sempre conversava, eles não eram casados no civil. Cara, no civil, não, mas se casa... é só casar que divorcia, pastor. O povo fala que é só a gente casar que divorcia. Não, não tem isso não, gente. Deus é que abençoa. Não, pastor, então a gente vai casar. Bênção. E a gente vai chamar o senhor para ser testemunha. Eu tô lá. E aí, eles foram lá no cartório e a pessoa então descreveu sobre essa questão do regime. E aí eles chegaram lá no escritório da igreja. Pastor do céu, a gente precisa conversar com o senhor urgente. Meu Deus do céu, nem casou, já vai tá querendo conversar para divorciar. Aí, pastor, o que significa esse negócio de regime parcial universal? Não, porque a pessoa falou lá, não soube explicar como que funciona isso. E aí, assim, eles estavam preocupados porque justamente eles tinham muito dinheiro envolvido. E aí eles queriam saber como que eles iam lidar com isso. E aí eu expliquei para eles, não, pastor, então a gente entendeu. Aí voltou lá e assinou. Mas, para a gente perceber como que, às vezes é uma luta. As pessoas decidirem continuar em frente mesmo diante de situações. E em terceiro e último lugar, o casamento, ele é concedido por Deus. Aqui, versículos de número 10 ao 12, nós temos o seguinte. Disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. A palavra que os discípulos usam aqui, quando eles dizem convém, não convém casar, a palavra que literalmente é vantagem. Senhor, se essa é a condição para casar, não há vantagem no casamento. Aqui eles não estão pensando, não há vantagem para o cônjuge, no sentido dos dois. Não há vantagem para mim. Não tem vantagem nenhuma para o homem. Ué, se aí eu não posso divorciar porque minha mulher queimou a comida. Porque a mulher fez isso. Ué, então eu vou ter que ficar casado com ela? Meus irmãos, isso aqui... Deixa eu voltar. Não é pessoas endemoniadas que estão dizendo isso. Não é pessoas incrédulas. Quem está fazendo essa colocação são os discípulos de Jesus. Discípulos estes que já estão no 3º ano caminhando com Cristo. A gente não sabe todas as casas, todas as coisas que Jesus disse. Mas quantos casais Jesus encontrou e possivelmente aconselhou? Quantos casais
um dos cônjuges ali à beira da morte, e o outro lá, agora eu vou casar de novo. Jesus cura! Assim, e os discípulos tiveram então que testemunhar tudo isso, e ainda assim não tinha mudado a mentalidade. Ainda assim não tinha mudado a ideia de que casamento é vantagem. Casamento é trabalho. Casamento é serviço. Casamento é algo difícil mesmo, mas é abençoado. Casamento é algo que vem de Deus. Casamento é concedido por Deus. E aqui Jesus, então, diante disso, poderia repreender, poderia dizer: oh, meus discípulos, que é isso? Não. Vou recomeçar tudo de novo. Jesus, ele, então, responde, versículo de número 11. Nem todos são aptos para receber este conceito. O que Jesus diz, o que Jesus responde é: eu entendo o que vocês estão falando. Eu sei que nos corações de vocês e de muitos que me ouvem e que me ouvirão, nem todos os corações achará lugar para essa palavra que eu estou ensinando. Nem todas as pessoas que casarão entenderão o casamento dessa forma. Nem todos os que estão casados verão o casamento não como vantagem, mas como um chamado a servir um ao outro. Eu sei disso. E por isso que Jesus então responde: nem todos são aptos. Nem todos. Mas apenas aqueles a quem é dado. Por muitas vezes, esse trecho aqui foi colocado fora do contexto. De modo que foi criado, então, algumas iniciativas de santificação, onde se começou com aquele posicionamento de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo vai dizer o seguinte: vocês que estão casados, permaneçam casados. Vocês que se casaram e depois de casado, um dos dois foi convertido e a outra parte não foi, não peça divórcio. Se a parte incrédula pedir divórcio, Paulo diz isso: não negue divórcio. Porque como que você sabe se isso não é a vontade de Deus? E se você se submete a permanecer casado, enquanto a outra parte pede divórcio, porque você vai se colocar nessa posição quando Deus está te dando a oportunidade, então, diante da iniciativa do outro, de se livrar de uma situação, talvez, de gravidade para você. E aí Paulo vai dizer: sede como eu sou. E aí, meus irmãos? Quando ele diz sede como eu sou, ele não diz isso para Timóteo, ele não diz isso para Romanos, ele não diz isso para os Efésios, para os Gálatas, para os Filipenses, para os Colossenses. Ele diz isso lá na carta de Coríntios, porque ele estava falando sobre perseguição. Você que é solteiro, vai para a missão e é perseguido lá, para você que é solteiro, é mais fácil você lidar com a perseguição do que alguém que vai para a missão com esposa, 5 filhos, e quando vem a perseguição, você tem que dar conta de tudo isso. Paulo não está incentivando o divórcio. O que ele está dizendo é: vocês que são solteiros e que pretendem, então, servir a Cristo, entregar-se a Cristo, permaneçam solteiros e entenda que agora o compromisso de vocês é para Cristo. Porque ele vai dizer: mas você que vive abrasado, é melhor você casar. É melhor você casar, porque senão você vai pecar demais. E aí, por causa dessas palavras do apóstolo Paulo, foi defendido então que o celibato é mais espiritual do que alguém que é casado. Isso é mentira. Não tem em nenhum momento da Bíblia sendo dito isso. Porque o chamado para quem casa e para quem decide pelo celibato é o mesmo chamado de santificação, de vida para o Senhor. Nós não ganhamos nenhum tipo de nível espiritual superior porque você decide ser celibatário, mas porque você decide viver uma vida consagrada ao Senhor, seja no casamento, seja vivendo uma vida solteira. Mas virou até sacramento, não é isso? De modo que um dos mais altos sacramentos é para outras denominações, é justamente você fazer voto de não casar, ou voto de castidade, voto de celibato.
A gente não vê isso na Bíblia. O que a gente vê historicamente é que isso foi desenvolvido pela motivação financeira. Uma vez que aqueles que eram responsáveis pelas igrejas, uma vez que eram casados, quando eles morriam, os filhos e a esposa tinham direito. E a igreja começou a ter que dar a herança. E aí, historicamente, a gente não quer isso. Então, vamos colocar como regra. Tanto que se você entrar nessa outra denominação e procurar sobre isso, eles colocam uma nota dizendo assim, isso não é doutrina bíblica, é regra da igreja. Tá lá, meus irmãos. Tá escrito lá. Mas mesmo sendo regra da igreja, eles entendem que vai ser muito abençoado. Assim como se qualquer um aqui inventasse qualquer regra e a gente acreditasse que por meio dessa regra inventada as pessoas seriam mais abençoadas do que aquilo que a Bíblia já revela para nós. Pensando nisso, quais são as situações então de viver uma vida não a dois? E aí Jesus então coloca aqui 3 situações. Versículo de número 12. Porque há eunucos de nascença. Eunucos de nascença aqui se referem àquelas pessoas que nasceram com condições naturais que não possuem a possibilidade de algum casamento. Alguns tipos de enfermidades ou doenças congênitas que impossibilitam o casamento. O que Jesus está dizendo aqui, realmente, há situações que não será possível o casamento. E uma delas é alguns tipos de pessoas que nascem com algumas enfermidades que as impossibilitam a contrair matrimônio. Segundo grupo, eunucos por imposição de terceiros. Aqui, à primeira vista, parece aqueles, que foram feitos eunucos no sentido de que era uma função de homens que ficavam responsáveis por cuidar das mulheres, das princesas. E aí a questão de castrá-los era justamente para que eles não se beneficiassem do contato com as mulheres. E uma segunda situação, e eu achei interessante lendo um livro sobre desenvolvimento humano, veio uma nota lá que eu achei muito interessante. Os eunucos, eles eram castrados não só para que não tivessem relacionamento sexual, mas uma vez que eram castrados, com a diminuição da testosterona, eles não seriam aqueles homens violentos, eles seriam mais mansos. A ciência descobriu que no caso, dos eunucos, mas a manifestação de violência, ela, é claro, meus irmãos, a gente sabe que, biblicamente falando, isso é uma questão da pecaminosidade do coração. Fisicamente falando, os cientistas relacionaram a questão da violência, principalmente do homem, com o nível de testosterona, quando ele é muito alto. E uma vez que você castra um homem, fica só na tranquilidade. Então, era a situação aqui que Jesus tem em mente, de alguém que foi colocado numa situação sem que ele tivesse oportunidade de decidir, mas foi uma imposição. Mas tá, pastor, tem mulheres agora. Como que a gente traz isso para os nossos dias? Como que a gente aplica isso para nós? Aqui a gente pega pelo princípio, então, das circunstâncias. Tem pessoas que receberam, sem ter a oportunidade de decidir, circunstâncias que as impediram, mesmo saudáveis, de ter um novo matrimônio. Por exemplo, pessoas que, enquanto solteiras, recebem a responsabilidade de cuidar dos pais. E talvez ali naquela época de encontrar alguém, namorar, noivar, casar, pensar na sua vida a dois, pensar em uma paixão. Você está lá levando seu pai, sua mãe para tomar banho. Você está lá dedicando a sua vida. Os seus amigos estão deslanchando na vida e você está lá. E a gente sabe, meus irmãos, o quanto isso pode ser pesaroso para a vida dos irmãos que passaram por essa situação. E aí quando você se dá conta, não, eu tirei aqui esses meses para cuidar dos meus pais, e esses meses viram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e daqui a pouco você começa a ouvir assim, você tá velho demais para casar, não tá não? E aí você começa a desanimar disso.
Mas foi uma situação que você não teve condições de dizer, eu não posso, eu não vou cuidar dos meus pais. Você foi levado por uma circunstância como essa. E aí Cristo vai dizer, olha, há circunstâncias que as pessoas, embora ele não esteja falando aqui que Deus está abaixo desses eventos, mas o que ele está dizendo é, vocês não têm controle sobre a vida de vocês. Vocês não têm controle sobre com quem casar, ou sim mesmo irão casar. Mas tendo oportunidade, não negue. Mas sendo impedidos, entendam que não é pecado você que não casou. Entenda que você não é menos crente ou menos abençoado porque você não casou. Mas entenda que a quem foi dado, receba. A quem não foi dado, fique em paz, porque Deus tem conduzido você. Tem cuidado de você. Então aqui, quando a gente pensa eunucos, né, por imposições de circunstâncias, refere-se a pessoas cujas condições foi determinado por circunstâncias externas e que não coube o poder de escolha. E isso a gente precisa, como igreja, entender e saber cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, não vai casar, não? A gente não faz isso. A gente cuida dessas pessoas. A gente se solidariza. Porque é importante. Porque nós estamos aqui como família do Senhor. A gente falou sobre casamento, sobre filhos, sobre netos, avós, tantas coisas. Por que não cuidar de alguém na igreja que teve o sonho de casar e que foi impedida pelas circunstâncias? E um terceiro grupo aqui que Jesus apresenta é justamente aqueles que se fizeram eunucos de forma voluntária. Jesus aqui coloca, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aqueles que decidiram não casar. Aqueles que decidiram dedicar o tempo que seria para o casamento, para a criação de filhos, para o reino dos céus. Aqui não é para você ficar em casa de braço cruzado, assistindo novela ou assistindo série cristã e orando pelos personagens para que Deus abençoe a série que termine. Não é isso, meus irmãos. Isso aí não é trabalho missionário. Trabalho missionário é você dedicar a sua vida de fato para isso. Não é você, não, já que eu vou me dedicar para o reino de Deus, não, então eu não vou faltar nem um dia do culto da igreja, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou fazer minha carreira, mas não vou faltar nem. Isso aí vai ser a minha consagração para o Senhor, para o reino dos céus. Não é isso que Jesus está dizendo. Isso aí, até uma pessoa casada pode fazer. Mesmo casado, e não faltar nenhuma programação, ou mesmo servir como oficial, como pastor, ou seja qual for a posição na igreja enquanto função. Um fato aqui é um chamado pelo qual ninguém impõe sobre você. Isso aqui não é uma questão também de imposição. Já que você não casou, você quer ser missionário? Não. Não é compensar situações forçando pessoas a cargos. E aqui, abre parêntese, pessoas que não têm compromisso na igreja, não é recebendo cargo que ela vai ter compromisso, meus irmãos. Primeiro você trata o coração da pessoa, depois ela está apta para servir na igreja. Não, vamos dar um cargo para ela, vai ver que ela dá uma ligada na vida e fica firme. Isso não vai acontecer. E se acontecer, vai ser momentaneamente, depois ela vai largar de mão também. Assim como pessoas solteiras na igreja, é solteira, não, deve ser que tem um chamado para ser missionário. Nem sempre, meus irmãos. Isso é uma questão que a pessoa tem que tomar essa decisão. Isso é uma questão, não deu certo o primeiro, não deu certo o segundo, não deu certo o terceiro. Não, deve ser que é para eu ser missionário. Ore então. Mas não tente corrigir situações se colocando com mais fardos. Trate primeiro o seu coração. Traga paz ao seu coração por meio de Cristo Jesus, para que diante também das situações a qual você não teve poder para manter o seu cônjuge e, portanto, ele, pela dureza, pela pecaminosidade, ou até mesmo você. Talvez não tinha maturidade, talvez não era crente na época, ou se foi, não foi sábio, talvez. Entender que é pela graça de Deus. Que há em Deus, por meio de Cristo Jesus, perdão, reconciliação, e há também um chamado para vivermos uma vida em paz diante do Senhor. Aqui Jesus, então, ele diz que quem é apto para o admitir, admita. De modo que não é para todos casar,
assim também como não é para todos ficarem solteiros. Mas a cada um cabe a responsabilidade de tomar uma decisão. E diante da sua decisão, rogar a graça do Senhor. Rogar a graça do Senhor. Seja para, naquilo que depender de você, cultivar um matrimônio abençoado, ou, naquilo que depender de você, cultivar uma vida solteira em santidade diante do Senhor. Esse é o chamado para todos nós. Pensando então na aplicação, quero trazer algumas situações aqui para nós. Primeiro, nós somos chamados então, meus irmãos, ao arrependimento. Como nós percebemos, o casamento não é um momento de nós visarmos vantagem. E talvez o maior problema que você está encontrando no seu casamento, seu matrimônio hoje, seja justamente a cobrança de que você não é atendido como você gostaria de ser. Mas você está servindo, você está se colocando na posição de alguém que foi chamado por Cristo para decidir amar e serve essa pessoa. O mundo trata o casamento como vantagem. Nós não. Nós não tratamos como vantagem, nós tratamos como serviço. Mas um serviço que é uma bênção. Uma bênção. Segundo, disposição para aperfeiçoamento. O matrimônio é um ambiente que necessita de aprendizado, correção, atenção, renúncia, amor, dependência. É um ambiente assim. O casamento não é eu decidi casar e vai permanecer. Não. Vai muitas coisas ser tratado, muita coisa que você tinha de experiência, muitas coisas que você aprendeu. Talvez você é uma pessoa extremamente fechada e no casamento você tem que abrir a boca para falar. Talvez você foi criado na brutalidade, ouvia te amo só no abraço lá no cemitério. E agora você tem que falar te amo todo dia. Como é que tanto de te amo que tem que falar? Misericórdia, te amo. Bom dia, te amo. Na hora do almoço, te amo. Vai dormir, te amo. Que tanto de te amo é esse? A pessoa já sabe que eu amo ela. Mas para a pessoa é importante. Fala te amo. O que que custa? Fala te amo. Às vezes, são situações assim, de aperfeiçoamento. Terceiro, motivação adequada para não casar. Cristãos não casam ou não deixam de casar porque é difícil demais. Outra vez eu vi, nossa, pastor, não vou casar não, só o casamento com cartório é caríssimo. Tem uma situação que a gente reuniu a igreja lá. Meus irmãos, o problema lá do casal é que eles falaram que não tem dinheiro para casar. Vamos juntar aqui, pagar? Vamos. Aí fui lá visitar os irmãos, né, que estavam sendo recebidos. Fulano, a igreja decidiu que vai pagar para vocês casar do cartório. Ô, pastor. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, não casar. Mas não é questão financeira. Deixa eu trazer aqui uma palavra de alguém solteiro que decidiu permanecer solteiro e que está aí com seus 60 anos. Eu conversando com ele, ele me falou assim, Júnior, na época que meus amigos casaram, eu não casei, tinha uma namorada, decidi não casar, porque eu achava que era muito custoso o casamento e também eu queria ter a minha liberdade. Meus amigos casaram e mesmo trabalhando o mesmo tempo que eles trabalharam, eles tiveram melhores oportunidades de trabalho do que eu, porque eles eram casados. A eles foram confiados cargos de responsabilidade, porque eles eram casados. E ele falando, eu entendo que eu não desenvolvi na vida porque eu não entendi que eu deveria ter casado. E optando então em permanecer solteiro, eu vejo como a minha vida foi diferente em relação à dos meus amigos. É claro, meus irmãos, que isso aqui é só um testemunho, não é uma verdade irreparável para todos nós. Mas eu estou trazendo isso aqui para quem diz que casar vai atrapalhar sua carreira, vai atrapalhar seu crescimento, vai atrapalhar seu bolso, sua conta, sua herança. Não vai ser uma bênção. Você vai ter outra pessoa para caminhar junto. Agora, se não é essas motivações, mas sim as que Cristo colocou, busque ao Senhor, para que você aprenda a lidar com isso, sem se comparar também com os outros. Ah, mas eu decidi viver minha vida para o Senhor, passei por essa situação, mas fulano casou. Não fique ressentida, não.
porque o outro casou, você não decidiu, peça ao Senhor a paz no seu coração, para que a gente possa cuidar também de você naquilo que for da nossa oportunidade de fazê-lo. E por fim, quando a gente olha então para a questão do divórcio, há duas situações pelas quais a Bíblia então deixa claro a possibilidade, não a motivação que você tem que divorciar, mas deixa duas possibilidades. E a gente não pode negar isso. O adultério e o abandono. O adultério, como o próprio Cristo colocou, quando há relações sexuais ilícitas, quando você é traído. Quer dizer que se você for traído, você tem que divorciar? Não. Tá, pastor, mas se não divorciar, os outros vão me chamar de corno. Mas é isso que você está preocupado? É isso mesmo? Como que a gente poderia chamar Deus, então, quando a gente trai Ele? Se nós estamos num casamento ou num noivado com Cristo, Cristo é o quê quando a gente peca? Não é isso? E Ele suporta isso, porque Ele nos ama. Cristo não é duro de coração. Ele não é duro de coração. Não estou dizendo, meus irmãos, que você deve perdoar todo e qualquer adultério. Isso é uma questão que Deus vai conduzir você. Mas estou dizendo o que motiva você diante de um adultério? Nós somos chamados ao arrependimento. A parte que pecou, ao arrependimento. E a entender que você vai ter que ter paciência, porque é difícil confiar em você agora. Não exija que a pessoa confie em você porque você traiu ela e está dizendo que está arrependida. Tenha paciência. Saiba que se você sair sozinho, ela vai ficar pensando, foi me trair de novo. Tenha paciência para isso. Tenha paciência para reconstruir a confiança e pode ser que leve o casamento todo. Mas tenha paciência, porque você pecou e tem consequências para o pecado. Ah, mas Deus fala que Ele perdoa e que lança fora para o esquecimento. Sim, mas há consequências. O que você semeou, você está colhendo. Tenha paciência, você vai ter que prestar mais contas. Olha, eu tô aqui com o fulano, com o ciclano. Não, tudo bem. Que hora você volta? Tal hora. Você vai ter que prestar contas. Você vai ter que ser mais cuidadoso, mais zeloso. Você vai ter que se privar de coisas que talvez você tinha liberdade, que a pessoa nem supunha nada e que agora supõe muita coisa porque você atraiu. Você a humilhou. E você vai ter que ter paciência. Não é sentimento de culpa. Culpa mata pessoas. Arrependimento genuíno gera transformação. Em vez de sair demais sozinho, ô meu amor, vamos junto comigo. Vai ter que sair mais tempo junto. E dependendo da situação, você vai ter que ter mais declarações públicas de amor para essa pessoa. Não é ficar ajoelhando aí na rua, não, meus irmãos. Mas pegar na mão, abraçar. Porque agora as pessoas precisam ver que você de fato ama a pessoa que você traiu. E que para a pessoa que foi traída, isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Então vai ter que ter paciência. E a pessoa que pediu, que perdoou, você vai ter que ter paciência também. Você está assumindo os custos disso. Você está assumindo os custos de ouvir que você é corno ou corna. Que você é manso. Que você gosta de ser traído. Que vocês dois não valem nada. Embora você nunca cogitou nem trair essa pessoa. Mas você vai ter que pagar o preço junto com essa pessoa. Porque vocês decidiram se permanecer uma só carne. Tá vendo como que é as coisas? Você está disposto a isso? Isso é casamento. Agora, tem a possibilidade de divórcio. Mas o divórcio não é uma opção. É uma consequência que às vezes a gente não tem controle, mas nunca a primeira opção. De acordo aqui com o nosso símbolo de fé, capítulo 14, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar daqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou uma disserção, no caso, o abandono, tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público regular,
não se devendo deixar ao árbitro e discrição das partes e decidirem a si próprios. Ou seja, procure o pastor antes de querer divorciar, procure o conselho da igreja. Biblicamente, não cabe a vocês essa decisão. Porque senão, é a primeira opção. Mas, uma vez que não há, como foi colocado aqui, algo que possa remediar isso, aí é uma decisão que cabe a vocês. Infelizmente, quantos aconselhamentos a gente senta e a primeira coisa que sai da boca da pessoa é: pastor, nós estamos aqui para conversar com o senhor, mas eu quero deixar claro uma coisa. Eu quero me divorciar. Mas ainda assim, orando, lendo o texto, ensinando. E dentro do divórcio, o abandono. O que é abandono, pastor? Abandono é quando a pessoa não quer mais ficar casado com você. Você não tem controle sobre isso. Não cabe ameaças, que são piora. O abandono aqui ele é previsto pelo próprio Paulo. E é colocado no nosso símbolo de fé também como um dos 2 motivos pelos quais é permitido, então, o divórcio. Abandono pode ser de corpo presente também, tá, meus irmãos? Violência doméstica, tá? Violência doméstica, eu nunca saí de casa, como que eu me abandonei? Você abandonou o respeito, abandonou o cuidado, abandonou o respeito pela vida e a dignidade e honra da pessoa com quem você decidiu amar. Abandono não é só sair de casa. É você estar dentro de casa, mas viver como se não estivesse. Seja violência em palavras, seja violência psicológica, seja violência física. A Bíblia coloca aqui, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 7, como uma situação de abandono. Mas ainda assim, procure sempre suporte nesses momentos de dificuldade. Procure suporte para que você possa trilhar o seu matrimônio de forma que seja agradável ao Senhor. E sempre, sempre buscando a esperança na reconciliação. Eu digo que cristãos nunca aconselhará pelo divórcio, porque essa decisão cabe aos cônjuges. No que depender de nós, nós estamos para ajudar, orar, aconselhar, caminhar junto, mas não cabe a nós sugerir isso, mas sim orientar. E o divórcio? Não. A Bíblia fala sobre isso aqui. Não, nós queremos. Essas vão ser as consequências. Não, a gente quer. Então, infelizmente, vocês vão ter que tomar essa decisão. Não cabe a gente também dizer, não, vocês vão ficar juntos. Vão ficar e é porque eu tô mandando. Não cabe a nós também. Cabe aos cônjuges. De modo que nós estamos prontos e disponíveis para o que os cônjuges precisar. Mas a decisão final de permanecer ou não cabe aos 2. E a nossa de ser suporte espiritual neste momento. Meus irmãos, é muito delicado. Não pense que não, é muito simples, pastor. Eu já entendi, é simples demais. Não é. Não é algo simples. Porque pode envolver denúncia criminal. E aí? Você está disposto a denunciar seu cônjuge que é crente com o conselho para ser disciplinado? Mas é isso que você deveria fazer, não é? Para ser tratado? Não é simples. Cada caso é um caso. Não pense que é uma matemática isso. É extremamente delicado. E por isso terminar falando sobre família, sobre esse assunto é importante para que a gente entenda que a vida em família é muito delicada. É muito delicada. E que por isso precisamos rogar da sabedoria de Deus a todo instante, a todos os momentos. Seja para quem está lidando, seja para quem está acompanhando. Vamos orar neste momento, encerrando então nosso momento de exposição e assim rogando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco. Por mais duro que sejam os nossos corações, o Senhor tem poder para transformar. O Senhor tem poder para transformar a nossa disposição, para transformar, ó Deus, aquilo que nós nos apegamos como inegociável. Mas temos aprendido que tão somente o Evangelho de Cristo Jesus deve ser inegociável na nossa vida.
aquilo que aprendemos quando longe do teu caminho, aquilo que achávamos que era correto, tudo isso, ó Pai, nós temos como perda por causa da sublimidade do conhecimento e do amor de Cristo Jesus. De modo que rogamos, Pai, nos dê sabedoria, nos dê, ó Deus, graça para lidarmos com essas situações tão difíceis, ó Deus, e que cada situação tem suas características próprias e que não cabe a nós dizermos, temos a resposta, mas cabe a nós depender do Senhor, rogar ao Senhor que intervenha, que trate e que nos use e que use, ó Pai, a Tua palavra de forma a transformar corações, a transformar casamentos. Aqueles irmãos, ó Deus, que encontram divorciados, rogamos, ó Deus, a graça do Senhor sobre as suas vidas. Diante daquilo, ó Deus, que talvez, ao recordarem, eles se sentem, ó Deus, pesarosos por como foi o casamento, o matrimônio, pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue trazendo conforto e consolo aos seus corações. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que sonharam em casar, mas que pelas circunstâncias foram impedidos, ó Deus. Pedimos também ao Senhor que traga conforto e paz aos seus corações. Que não se sintam, ó Deus, inferiores na vida cristã por não terem casado, mas que sintam igualmente amados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. E aqueles irmãos, ó Deus, a quem tem sido, ó Deus, dado a possibilidade de continuar solteiros, mas dedicando-se integralmente ao reino dos céus. Que o Senhor dê a motivação correta a esses corações, de modo que não seja visando enriquecimento, visando, ó Deus, se ausentar de todas essas situações que é própria de casamento, mas que eles façam, ó Deus, tendo como motivação a entrega total ao reino dos céus, de modo a dedicar seu tempo, sua vida, suas energias, suas reservas e tudo mais para a obra e para a salvação daqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a tua igreja e que nos ensine, Pai, a convivermos com solteiros, casados, mas de modo a termos a mente de Cristo Jesus. Pedimos também, para encerrarmos, ó Pai, por aqueles casamentos, ó Deus, onde tem havido tantas situações difíceis e que tem levado, infelizmente, a cogitarem adultério. Tenha misericórdia, Pai. Visite estes casamentos, sejam aqueles que temos tido conhecimento, sejam os casamentos da nossa cidade, ó Deus. Tenha misericórdia, Pai. Intervenha, nos use, ó Pai. Que a Tua palavra venha transformar cada coração. E assim, Pai, que a dureza de seus corações sejam transformadas de modo que juntos decidam permanecer unidos pela graça do Senhor. Mas trate cada situação de modo que aqueles feridos e aqueles que foram feridos sejam tratados pelo Senhor. E assim, Pai, o Teu povo seja curado de todas as mazelas do pecado, de todas as mazelas, ó Pai, da nossa pecaminosidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra. Amém e amém.